Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos estudar agora números decimais. Graças a Deus, passamos por aquele capítulo imenso, né, de frações. E hoje nós vamos entrar agora num outro capítulo, num outro tópico, que seria o número decimais. Aquele capítulo anterior, ele pertencia ao segundo bimestre, ok? Aquele capítulo anterior pertencia ao segundo bimestre e esse aqui já pertence ao terceiro bimestre, tá? Onde nós vamos estar falando sobre números decimais, ok? Não esqueça que vai ter uma avaliação do segundo e uma avaliação do terceiro bem separado. Então, aquele capítulo de frações vai ser em uma avaliação e esse capítulo de decimais vai ser em uma nova avaliação. Ok? Vamos lá? É uma matéria um pouco difícil para algumas pessoas quando a gente começa a falar em decimais, começa a trabalhar números com vírgulas. Eu tenho que somar, subtrair, multiplicar, potência de decimais, problemas com decimais, expressões. Então eu vou pedir para que você preste bastante atenção. Lógico, não vai ser um vídeo, vai ser uma sequência de vídeos. Depois no final ainda faço uma revisão e a gente vai trabalhar esse assunto aí de decimais. Vamos lá. Tem aqui um exemplo de um rótulo, né? De uma embalagem. Todas as embalagens têm um rótulo e nesse rótulo você vai ver as informações nutricionais do produto, ok? Ele coloca em uma porção de 100 gramas, ele fala a quantidade de valor energético, carboidrato, proteínas, gorduras totais, saturadas, trans, fibras, muito importante a quantidade de fibras, em 100 gramas, ok? Percebe-se que em 100 gramas eu tenho 2,46 a quantidade de fibras, e esse percentual não é de acordo com 100 gramas, tá? Esse percentual é o valor diário, tá? De uma dieta de 2.000 calorias. Tá? Uma dieta de 2.000 ainda é pouco ainda, dependendo de quem não faz atividade, é sempre 2.000, e a pessoa mais ativa ela vai precisar de mais um pouco. Tá? E percebe-se que os valores eles estão em decimais, tá? Alguns valores, melhor dizendo, 10,4, 1,3, 0,87, 0,13, 2,46, ok? Então, a notação decimal ou forma decimal é uma outra forma de representar os números fracionários. Então, deixa eu marcar aqui fracionários. Você tem que entender que eu posso pegar esses números fracionários e marcar na forma decimal ou na forma de fração, ok? Tá? Aqui eu tenho os números decimais, alguns números decimais, como eu já falei lá em cima, né? 10,4 carboidratos por porção, 0,13 gorduras trans, 0,87 saturada, 2,46 fibras. E como é que ficaria em fração? Vamos entender como é que ficaria em fração. 10,4 ficaria 104 sobre 10. 0,13 ficaria 13 sobre 100. 0,87 vai ficar 87 sobre 100. Alguns alunos já entenderam, alguns alunos já relembraram, porque essa matéria ela vem desde lá do quinto ano, né? Desde lá da tia Teteia, que explicou bastante isso aí pra gente. Então aqui a gente só vai relembrar algumas coisas, por isso que essa velocidade é um pouquinho mais rápida que a tia explicou. Então, aqui a gente já começa a perceber uma forma de leitura,
tá? E percebemos também que o nosso denominador, eles estão em potência de base 10. Então eu tenho, voltando lá em cima, eu tenho décimos e centésimos. Toda fração cujo denominador tem potência de base 10 é chamada de fração decimal. Guarda aí esse nome, marca aí esse nome, tá? E toda fração decimal origina-se um número decimal. Então é bem fácil. Vamos entender como é que a gente vai fazer isso. Um exemplo. 1 sobre 10, ele vai ter, o sobre 10 ele vai ter uma casa decimal, uma casa depois da vírgula. E eu vou ler sobre 10, décimo. Ok? Se o número ele for sobre 100, eu vou ter duas casas depois da vírgula. Vamos lá? Sobre 10, uma casa depois da vírgula. Leio o décimo. Sobre 100, duas casas depois da vírgula. E eu vou ler centésimo. Ok? Sobre 1000, eu tenho três casas depois da vírgula, tá? E eu vou ler, então, milésimo. Perfeito? Três casas depois da vírgula e eu vou ler milésimo, que é sobre 1000. Sobre 10.000, eu vou ter uma, duas, três, quatro. Quatro casas depois da vírgula e eu vou ler décimos de milésimos. Tá? Muito fácil, muita gente já pegou aí o macete. Sobre 100.000, vão ter 5 casas depois da vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, ok? E você vai ler centésimos de milésimos. E assim vai, né? Sobre 1 milhão, você vai ter 6 casas, 10 milhões, 7 casas, 100 milhões, você vai ter 8 casas decimais depois da vírgula. Milhão é milionésimo, ou décimo de milionésimo, ou centésimo de milionésimo. Ok? Então essa é a nossa leitura, como nós vamos ler esses números. Ok? Tá? A parte decimal vai ser a parte que vai ficar depois da vírgula. Tenho décimos, centésimos e milésimos. Ok? Depois, eu tenho a parte inteira, unidade, dezena, centena, tá? Classe simples, e essa aqui é a parte decimal. Beleza? Seguindo aqui no nosso conteúdo. Tá? A parte inteira do número está acompanhada com vírgula. Então, do lado esquerdo da vírgula é a parte inteira. Tá? Voltando aqui para explicar melhor, aqui é a parte inteira. Tá? A vírgula fica sempre aqui na unidade. Tá? Não tem como botar duas vírgulas. Tá? Sobre cada ordem é colocado apenas um número. Tá? Um número em cada ordem. A primeira ordem é decimal e décimo. Tá? Começando de trás para frente, quando a parte de decimal, certo? E a segunda é decimal e centésimo. Então as ordens aqui, essa é a primeira ordem da parte decimal, essa é a segunda ordem, essa é a terceira ordem, e assim sucessivamente. Então eu vou contar daqui para cá, ó. E a parte inteira começa normal, primeira, segunda, terceira. Então aqui ó, é como se aqui fosse uma origem aqui, né? Primeira, segunda e terceira da parte decimal, eu conto do décimo para lá, e aqui eu conto da unidade para lá, unidade, dezena, centena da parte decimal, ou da parte inteira, perdão. Tá? Vamos ver aqui o que está marcando aqui no livro importante. Marcar. A palavra inteiro será substituída
quando o número decimal vier acompanhado de alguma unidade de medida. Um exemplo, 12 inteiros, ok? E 35 centímetros. 12 metros, ok? Não tem unidade de medida, então vai ser 12 metros. Se eu tenho unidade de medida, vai ser 12 metros e 35 centímetros. Posso também falar 12,35 metros, não tem problema nenhum, tá? Os decimais, 23 centésimos. Lembra, gente, que eu falei, ó, 2 casas decimais, centésimos, seria 23 sobre 100, lembra? 3 casas decimais, milésimos. Então, aqui eu tenho 8 milésimos. 3 casas decimais, né? É o que? Já falei aqui em cima, milésimos. Nesse caso aqui, eu tenho 34 milésimos. Percebe-se? Centésimo eu chamo com 2 casas decimais. Milésimo eu já vou ter 3 casas decimais. E uma casa decimal, né? É o nosso décimo. 5 décimos. Ok? Lógico, passou de 1, está no plural. Certo? Isso é muito importante. Ó, se eu tenho inteiro aí misturado, 5 inteiros e 8 centésimos, 2 casas decimais, 15 inteiros, ok? 235 milésimos, que eu tenho 235, 3 casas decimais, eu ia falar 235 casas decimais. E aqui eu não tenho inteiro, então eu só falo 18 milésimos, ok? Porque tem 3 casas decimais. Então nós já entendemos, e ficou fácil de entender isso aí, foi que se eu tenho uma casa decimal, o número é porque eu vou botar o número sobre 100. Se eu tenho 3 casas decimais, o meu número é sobre 1000. Ok? Vou marcar o 1000 todo aqui. Fica mais fácil. 1000. Se eu tenho... aqui eu gosto de fazer o seguinte. Eu coloco 32 normalmente. Igual aqui, ó. Aqui eu coloquei 113 sobre... Eu só conto a casa decimal. Aqui você pode perceber, eu só tenho uma casa decimal. Se eu só tenho uma casa decimal, ele vai ser sobre 10. Então, vai ser 32 sobre 10. Então, é assim que nós vamos fazer, tá? Isso é muito importante, você pegar isso, é assim que nós vamos fazer. Então, vai ser 32 sobre 10. 3, aí 103 sobre... Tem uma casa decimal. Uma casa decimal. Sobre 100. 3 casas decimais. Sobre 1000. Aí aqui eu tenho uma casa decimal também. Esse aqui eu também tenho uma casa decimal. Vamos lá. Uma casa decimal. Uma casa decimal vai ser sobre 10. Ok? Vamos lá? Quando a parte inteira decimal, vamos marcar, importante? Não, só até aqui. Quando a parte inteira do número decimal for nulo, devemos desconsiderá-la na passagem para a forma de fração decimal. Então, tipo assim, 17 sobre 100. Beleza. Tira a vírgula. Eu gosto de explicar para o aluno o seguinte. Você tira a vírgula e conta as casas decimais. Casas decimais, números que vai vir depois da vírgula. Professor, eu tenho 2 casas decimais sobre 100. Tem 3 casas decimais sobre 1000. Tenho 4 casas decimais sobre 10.000. Tá? Inclusive esses zeros que eu vou contar acompanhando ali o número 1. Agora eu vou transformar uma fração decimal. Lembra que fração decimal é a fração que o denominador é um número de base 10. Tá? Um exemplo, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões, etc. E vai seguindo.
Então eu percebo, se é sobre 10, tá? E eu percebo aqui, ó, o livro está dizendo aqui legal, 1 zero, então eu vou ter uma casa decimal. Se eu tenho 2 zeros sobre 100, então eu vou ter 2 casas decimais. Quem sabe, quem entendeu, tá? Passar de decimal para fração, vai entender agora passar de uma fração decimal para um número decimal, tá? Então tanto faz se passar de fração decimal para número decimal ou número decimal para fração decimal. Então vai ser o quê? Sobre 2 casas, 2 zeros, 2 casas decimais, ok? Aqui eu tenho 3 zeros, então eu vou ter 3 casas decimais, tá? Então eu vou contando, 4 zeros, 4 casas decimais, 5 zeros, 5 casas decimais, e eu vou fluindo nisso daí até. Não tem limite, né, gente? A matemática não vai ter fim, os números não vão ter fim aí nesse caso. Vamos lá? Peguei aqui mais alguns exemplos. Vamos ver esses exemplos, né, para a gente poder seguir. Vamos ver esses exemplos aí. Aqui eu tenho 2 zeros, 2 casas decimais, 3 zeros, eu repito 12, mas com 3 casas decimais. Tá sempre vendo contando aqui, ó. 1, 2, 1, 2. Eu boto mais 1 e a vírgula, para ser 3. Para serem 3. Depois eu acrescento o número inteiro aqui, no caso é 0. Tá? Aqui é só 2 casas decimais, eu boto 1, 2. O número inteiro aqui ficou 5. Aqui eu tenho 3 casas decimais. 3 zeros, 3 casas decimais. Vamos lá? Para finalizar, vamos ver equivalência. Tá? Frações equivalentes. Frações equivalentes são as frações, tá? Que elas vão possuir o mesmo valor, tá? Como assim, professor? Tá? Mas o senhor está falando de decimais equivalentes? Sim, eu vou explicar frações e automaticamente vou passar para os decimais. Aqui eu dividi de 1 inteiro, eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil ali a minha explicação, para vocês verem melhor. Muita gente vê do celular, então preciso aumentar. Aqui você percebeu que na figura A foi dividido o inteiro em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. E dessas 10 partes foram pintadas 7. Então eu posso dizer que aqui, nessa figura A, eu tenho 7 décimos. Ok? Bem simples, né? Ó, A, 7 décimos. Ó. E na figura B, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não sei se dá para vocês verem muito bem. 10 vezes 10 dá 100. E foi pintado até essa parte aqui, ó. Uma corzinha um pouquinho diferente da outra, mas foi pintada até essa parte aqui. Essa parte aqui toda foi pintada, ok? Então, aqui foi 70 dividido em 100 e foi pintado 70, ok? Como é que eu sei que foi 70? Que aqui em cima eu tenho 10, aqui em cima eu tenho 10 e aqui eu tenho 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você perceber agora, olhando as duas figuras, tá? Que eram quadrados do mesmo tamanho, percebe-se? Só que aqui foi dividido em 10 partes e aqui foi dividido em 100 partes. Dessas 10 partes eu peguei 7. Dessas 100 partes eu peguei 70. Observe que foram retiradas a mesma quantidade.
Então, eu posso dizer que 7 décimos é equivalente, ou seja, é igual ali, tem o mesmo tamanho, a mesma proporção de 70 centésimos. Como se eu chegasse e falasse assim, ó, dividi um bolo em 10 partes e comi 7. Comi bastante bolo, né? Eu gosto de bolo. Dividi o bolo em 100 partes, mas eu comi 70 partes. Não posso falar que eu dividi 70, que se eu comi 70, eu comi mais do que os 7. Porque esses pedaços que foram divididos em 7, eles eram pedaços maiores, que valem 10 do outro. Então, você percebe que isso sim é equivalência. Eu posso afirmar que 7 décimos ele vai ser igual a 0,7, porque é sobre 10, uma casa decimal. E 70 centésimos ele vai ser igual a 0, deixa eu colocar aqui antes de ir para lá, 0,07, ou seja, duas casas, perdão, 70. 0,70, que são duas casas decimais, ok? Então, se eu simplificar aqui por 10, essa fração aqui, se eu pegar 70 sobre 100 e simplificar por 10, né? Já expliquei como é que simplifica, vai dar 7 sobre 10. Então, em 7 sobre 10 é exatamente a fração que eu tenho lá em cima, 0,7. Ok? Então, eu posso dizer que essas duas frações são equivalentes. Tá? Por mesmo eu tendo dividido em mais partes, mas são equivalentes. As frações decimais equivalentes originam-se em números decimais equivalentes. 2 décimos equivalem... Dois decimais equivalentes são aqueles que representam a mesma quantidade. Marque esse aqui que esse é importante. Os decimais equivalentes, assim como as frações equivalentes, eles representam a mesma quantidade. Ok? Para eu comparar um número, como é que eu faço? Eu vou comparar aqui algumas... Eu sei que do 6, olha só, eu conto assim, sempre eu conto assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do 6 até o 7, eu tenho 6,1, 6,2, 6,3, 6,4. Então, nesse espaço aqui, nesse espaço que vai daqui até aqui, eu tenho 6,1, 6,2, 6,3. Agora, nesse espaço que vai do 6,5 ao 6,6, eu tenho 6,51, 52, 53, 54, 55. Desse espaço que vai do 6, vou ter que pegar outro aqui, do 6,53 ao 6,54, eu tenho 6,531. Entenderam como é que funciona? Traço. 6,532, 6,533, 6,534 e assim vai. 6,535, 6,539. Aí o próximo já vai ser quanto? 6,4. 54. Então é assim que eu estou separando. E dentro desses dois aqui, o professor, ainda tenho mais, mesma coisa ali, mais uma ordem ali decimal? Tenho sim. Até dentro desse eu ainda tenho ordem decimais ainda, que vai ser ali, eu estou em milésimo, vai ser décimos de milésimos. Então aqui eu fiz números inteiros, essa aqui é de centésimos, perdão, e essa aqui é de décimos, e essa aqui é de centésimos, ok? Eu posso comparar os números decimais. Então, como é que eu comparo os números decimais? Vamos entender bem.
Os números inteiros, eu vou olhando aqui, ó, por exemplo, esse aqui começa com 1, esse começa com 1, são iguais. Vou para o segundo, começa com 5, começa com 5. Aí eu vou para o terceiro, sempre nessa ordem. Os decimais, também eu continuo da mesma forma. Eu olho primeiro os inteiros. Começo sempre aqui da esquerda, aqui, dessa parte aqui, indo para a direita. Um exemplo, aqui é 1, aqui é 1. Vamos lá, com calma. Aqui é 1, aqui é 1. Qual é maior? São iguais, professor. Então, vou para o segundo número. O segundo número aqui é 5. E o segundo número aqui é 2. Então, o 5 ficou maior. Como eu sei disso? Aqui eu tenho centenas, dezenas e unidades. Dezenas e unidades. Só que aqui eu tenho 5 unidades e aqui eu tenho só 2 unidades. Então, o 15,8 é maior. Certo? Aqui, professor, nesse caso aqui, eu vou na mesma forma. Depois da vírgula, qual é o centésimo? O décimo, 3. Qual é o décimo? 2. Não importa o restante. Qual é maior? 0,3. Ok? Existe uma coisa também muito bom, eu gosto de explicar isso aqui para os alunos, tá? É um macete. É você igualar as casas decimais. Marca isso aí, que é muito importante. Então, para eu comparar, para ver qual é maior, eu igualo as casas decimais. Então, esse aqui tem quantas casas decimais, professor? Só tem uma. E esse tem 3. Então, vou pegar esse que tem uma e vou colocar 3. Então, esse vai ficar 3 e esse também vai ficar 3. Então, esse aqui vão ser 300 milésimos e esse aqui vai ser 295 milésimos. Então, qual é maior? 300 milésimos ou 295 milésimos? 300 milésimos. Ok? Então, é fácil eu comparar aí dessa forma. Tá? Um exemplo, se aqui for começar com 100, 105 ou 23, é fácil, você não tem dúvida com os números inteiros. Então, toma cuidado só na parte que for decimal. Bem, gente, é isso aí. Foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau!